Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Membros do Governo, Sr. Ministro da Justiça. A razão de ser desta proposta de lei que Vossa Excelência aqui apresentou é de tentar corrigir o que desde 2007 todos sabemos que teria de ser corrigido, designadamente no que se refere à regra da prisão preventiva, na medida em que a alteração que aqui foi aprovada pelo Partido Socialista relativamente à prisão preventiva, a regra de que haveria prisão preventiva havendo fortes indícios da prática de crime doloso a correspondesse pena de prisão superior a 3 anos, passou a referir-se a penas superiores a 5 anos. Sabe-se quais foram as consequências desta medida e as consequências foram tais que o Governo teve de emendar a mão através da Lei das Armas. E, portanto, emendou a mão com a mão errada. Em vez de ter sido pela mão do Ministro da Justiça, promovendo uma alteração ao Código de Processo Penal, reconhecendo o erro que foi cometido, não, foi pela mão do Ministro da Administração Interna, fazendo introduzir um artigo 95A da Lei das Armas, que não tem rigorosamente nada a ver com a matéria da Lei das Armas, mas que deveria ter sido, de facto, introduzida no Código de Processo Penal, não apenas referente aos crimes constantes da Lei das Armas, mas precisamente como regra geral do nosso Código de Processo Penal. Bom, e surge agora a oportunidade do Governo de voltar a emendar a mão, mas infelizmente nesta matéria, e enfim, permitir-me uma expressão, o Governo volta a meter os pés pelas mãos. Porque efetivamente quer manter teimosamente a regra dos 5 anos, da moldura penal de 5 anos de prisão, como regra geral para a aplicação da prisão preventiva. E para isso o que é que o Governo faz? O Governo, para manter esta regra, vai criar um elenco alternativo de tipos de crime aos quais não se aplique a regra, mas se aplique uma exceção. Bom, só que esse elenco alternativo é de tal maneira que nós não sabemos qual é o âmbito de aplicação maior, se é o da regra, se é o da exceção. Isto efetivamente vai subverter tudo. E pior ainda, o Governo, por razões que não se compreendem, não revoga o abstruso artigo 95A da Lei das Armas. Ou seja, surge uma oportunidade de, no Código de Processo Penal, que é a sede própria, estabelecer a regra de aplicação da prisão preventiva e as respectivas exceções. O Governo mantém em vigor uma norma que é do artigo 95A da Lei das Armas, que se torna absolutamente inútil em face do que venha a ser aprovado no Código de Processo Penal. E, portanto, a pergunta que eu faço é porque é que o Governo insiste em manter esta disposição, que não faz rigorosamente nada na Lei das Armas, que é um abscesso que ali está e que, obviamente, haveria toda a vantagem em, na medida em que se está agora a rever o Código de Processo Penal, na medida em que o Governo acabou por ter que reconhecer que não havia outra solução que não fosse alterar o Código de Processo Penal, por que razão é que o Governo quer insistir em manter este artigo 95A da Lei das Armas, que não faz sentido rigorosamente nenhum. Muito obrigado.